A seguir, IIGD Irajá. Sexta-feira à noite, uma jovem senhora deu um testemunho. Ela veio no domingo, ela já é de Jesus. Ela disse que uma amiga a trouxe aqui na semana retrasada. E ela participou, no domingo ela veio, essa amiga tornou a trazê-la, veio com ela. Ela, no ano de 2013, ela foi tomada por dores muito violentas na sua coluna, no seu corpo, mas dores muito violentas. Foi parar no hospital. Ela disse que a dor era tão forte, que quando ela entrou no hospital, ela foi posta numa cadeira de rodas para chegar até o médico. Dali em diante, ela iniciou uma série de exames e fez um bem minucioso e acusou 4 hérnias de disco. De lá para cá, irmãos, ela vem sentindo dores esses anos todos. 5 anos sentindo dores. 5 anos vivendo à base de medicação para conseguir, né? Há 2 anos ela foi afastada do trabalho por causa das dores. Moça nova. Bom, no domingo, irmãos, ela veio. Ela veio no culto das 3 e resolveu ficar para o culto das 18. Ficou aí dentro da igreja e participou do culto das 18 horas. E às 18 horas, irmãos, depois da Santa Ceia, ela não sentia mais dor nenhuma. E sexta-feira ela estava testemunhando que as dores desapareceram completamente. 5 anos sofrendo dores, 4 hérnias de disco. Agora é só voltar ao médico e pedir novos exames e constatar por quê? Porque Jesus, ele começa uma obra e ele termina. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. No capítulo de número 12. Esta palavra, irmãos, que nós vamos ler, é para todos que são de Jesus. Todos. Daquele que tem a maior chamada de Deus, até a pessoa que está chegando agora para Jesus. Essa palavra é para todos. Nós não vamos ler o capítulo todo, só 2 versículos, mas o título diz: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Feche os olhos por um minuto e pede: Senhor, me abra o entendimento, ilumina o meu coração para que eu possa crescer espiritualmente e desfrutar da comunhão plena do Teu Santo Espírito e alcançar, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim. Pai, nós sabemos que o Senhor tem todas as bênçãos de que necessitamos para esta vida e para a eternidade. Então, Senhor, dá-nos, Pai, da Tua sabedoria. Dá-nos, Senhor. É o que nós pedimos. E Jesus, muito obrigado. Amém? Bom, irmãos, vamos aqui ao entendimento. Então, o Espírito Santo, usando aqui esta carta aos Hebreus, está falando conosco, com a igreja. Com a igreja. Tem uma parte, em outro capítulo,
não vou nem citar agora para você não mexer nas páginas da sua Bíblia, mas que o Senhor Deus, usando o autor da carta, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quem já leu essa palavra? Levanta assim sua mão. Nem todos. Não deixando a nossa congregação. Você tem a sua congregação, a nossa congregação. Ou seja, nós nos reunimos, tá? Na casa de Deus. Então estamos congregados. E aí todos nós ouvimos o quê? Uma mesma palavra. Exatamente. Uma mesma palavra. Então Deus quer que a igreja, irmãos, tenha um entendimento. Que a igreja cresça espiritualmente. Que a igreja são os filhos de Deus sobre a face da terra. Independentemente de denominação, cada uma tem a sua forma. Tá? Então a pessoa ela tem que se adaptar a uma congregação e ali ela vai recebendo a palavra de Deus conforme o Espírito de Deus vai dando. E aí Deus vai abrindo o entendimento, vai dando crescimento espiritual, a pessoa vai entendendo o que deve fazer, o que não deve, como deve agir, como deve viver, como deve ser. E aí vai abrindo o entendimento e vai alcançando bênçãos, vai aprendendo a orar. E assim é a vida do cristão aqui na terra. E o céu fica garantido quando se anda com Deus. Agora aqui, o Espírito Santo está dizendo, nós, a igreja, né, o povo de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa primeira parte aqui. Bom, primeiro é bom lembrar que nuvem nunca anda no chão. Ela não pousa no chão. Até andaram acontecendo aí uns fenômenos muito estranhos. Se deve isso, é claro, ao tempo, à época, né? Sabemos que muitos sinais vão acontecer ainda nos céus e na terra, a Bíblia fala sobre isso. Mas uma nuvem não pousa no chão, né? Então, quando Deus fala que estamos rodeados por uma tão grande, não é coisa pequena não, nuvem de testemunhas, o Espírito Santo está dizendo, pessoal, que há espíritos nos ares que estão nos observando. São testemunhas da nossa vida. Enquanto a pessoa não entende a palavra de Deus, irmãos, ela se limita no mundo físico. Tudo para ela é físico. Então é aquilo que acontece com muitos cristãos. Enquanto não enxergar a coisa fisicamente, não conseguem crer na palavra de Deus. Antes que uma obra seja feita na vida de um cristão, uma cura, uma bênção material, ele precisa contemplar essa cura e essa bênção no seu coração. Ou seja, vivendo da fé. Mas nós devemos lembrar que essa nuvem de testemunha gigantesca está sempre nos observando, porque são testemunhas da nossa vida. E dentre essas testemunhas, nós sabemos que há anjos de Deus por perto, mas há muitos demônios que ficam procurando espaço. Às vezes o cristão negligencia sua vida espiritual e ele não percebe que ele vai caindo no esfriamento. A pessoa que aceita Jesus, ela precisa ser orientada. Esse é um dos fatores que concorrem para muita gente se desviar, é a falta daquele acompanhamento. A pessoa também buscar e pedir ajuda e dizer, eu não estou entendendo essa palavra assim. Olha, eu ouvi falar do jejum que fortalece a gente espiritualmente, que nos capacita a orar com sensibilidade, mas eu não sei como é que é o jejum. Mas tem gente que não pergunta. Tem gente que a vida espiritual fica muito ociosa. A pessoa participa dos cultos, a pessoa ora, mas ela faz como que rezas. Ela não consegue uma comunhão com Deus. Então é necessário, pessoal, abrir o coração e adentrar na palavra de Deus, porque o Espírito de Deus, ele fala. Então é bom lembrar que há uma nuvem de testemunhas. E ele diz aqui, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Primeira coisa que Deus manda é que se abandone. Deixe o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia.
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu sei que eu vou mexer com algumas pessoas, irmãos, mas é necessário. O salmista, o Espírito Santo, usou o salmo e disse: fira-me o justo, será isso um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. Para que uma pessoa que serve a Jesus, que poderia se dedicar a orar, a interceder, a ganhar almas, pessoa que trabalha, que tem sua vida, mas uma pessoa, para que uma pessoa quer 22 cães? Para que uma pessoa quer 22 cachorros? Preciso falar? Não, a palavra já falou aqui. Deixa o embaraço. Ah, mas eu amo meus cãezinhos, eu tenho paixão pelos meus cãezinhos. Foi Deus que criou os cães, sem dúvida nenhuma. Ele criou os cães, ele criou os gatos, ele criou os animais da selva, ele criou os animais. Não creio que Deus criou os insetos, como ele não criou espinhos. Creio que isso tudo surgiu depois do pecado de Adão. Mas o cão, eu creio que ele criou, com certeza. Adão deu nome. Mas por que uma pessoa que é de Jesus, irmãos, quer 22 cães? Por que uma pessoa quer 10 gatos? Pastor, eu sei que eu vou mexer com muita gente, irmãos. Depois nossa pregação vai para o YouTube, tem aquele dedinho assim, não tem? Não tem o dedinho? Com carinho, você pensa que eu me importo? Não importo não. Eu quero agradar a Deus. Eu quero cumprir a minha chamada, eu quero fazer a vontade de Deus. Jesus não agradou? Jesus veio tão bom, cheio de amor. Ele veio salvar, ele trouxe salvação. Ele ofereceu paz a todos os corações. Ele oferece o céu, o verdadeiro paraíso. Ele oferece cura, saúde, libertação. Ele promete que se houver fé, ele concede bênçãos. As coisas materiais, ele chega a dizer que são acrescentadas. Mas como é que uma pessoa diz que ama a Deus e passa a vida dia e noite se dedicando a tantas coisas e não se dedica a buscar Deus? Depois esfria na fé, ou tem fé temporariamente. Muitas pessoas estão assim, dentro das melhores igrejas. Eu lido com pessoas de diversas igrejas que vêm a nós. Depois a pessoa esfria na fé, esfria por causa dos embaraços, ela esfria na fé. Ela não consegue sentir comunhão com o Espírito Santo. Sem a fé não consegue, não tem poder de determinação. Orações ficam fracas. É aquela pessoa que se arrasta na sua vida espiritual, literalmente. Aquelas orações frias, corpo cansado. É aquela pessoa que quando começa a orar já está com sono. Se faz uma oração um pouquinho mais prolongada, porque tenta alcançar a presença de Deus, daqui a pouco está dormindo. Enfim, é uma pessoa que vai ser uma presa fácil para uma enfermidade. Vai ser uma presa fácil para uma armadilha de Satanás. Por quê? Porque Deus só pode guiar pelo Espírito. O nosso espírito é o sensor de Deus. O nosso espírito, dependendo de como nós vivemos ou vivamos, será ou não o volante nas mãos de Deus. Porque é muito fácil abrir a boca e dizer: Deus, entrego minha vida para o Senhor. E aí, abre a boca e faz aquelas orações que são rezas frias. E não sente a presença de Deus. E não se enche do Espírito de Deus. E quando o cristão, ele não se enche do Espírito de Deus, ele cai na letra. Ele cai no esfriamento. Então o Espírito Santo, usando esse versículo, eu já falei dele há algum tempo atrás, mas não nesse sentido,
O Espírito Santo, ele vem e alerta para dizer, olha, tem uma nuvem de testemunhas. Não é uma testemunha, nem duas, nem cinco. É uma nuvem. Satanás sabe muito bem, irmãos. Ele observa, demônios observam, quando um casal está vivendo as mil maravilhas. O amor está na chama acesa, há o temor a Deus, então há o respeito, há o carinho. Mas o diabo sabe trabalhar para esfriar os corações. E quando o coração esfria, sabe o que acontece? A pessoa não percebe, mas ela vai mudando o comportamento. Uma coisa é você cheio do Espírito Santo, ligado na palavra. Porque a palavra de Deus acesa dentro de você, ela te conduz por alguns caminhos de Deus. Mas quando vem sonolência espiritual e esfriamento, logo se começa a andar por outros caminhos. Você quer ver? Por exemplo, uma pessoa que lutou para conseguir paciência. Porque paciência se aprende. Paciência se aprende. Você quer ver como Deus ensina? Uma mulher vai ser mãe. Então ela vai ter 9 meses, na verdade, 8, vamos dizer assim, porque a princípio ela não sabe ainda, mas ela vai ter 8 meses de consciência para se preparar. 8 meses para se preparar para ser mãe. Para saber que vai ter um ser que vai depender dela dia e noite. Então ela vai se preparar para aquela nova fase da sua vida. Quantas se preparam? Poucas. Quando querem um filho, ficam muito ansiosas. Nem param para refletir, para se preparar. O casamento, quando vem o esfriamento espiritual, se esse casamento ele foi maravilhoso na primeira fase, depois veio a tentação, vieram os problemas, e alguém buscou a Deus para reacender aquela chama lá de trás. Enquanto houver o temor a Deus, o amor a Cristo, a busca, o Espírito de Deus está trabalhando ali. E o diabo vai fazer de tudo para quê? Para que haja um esfriamento na fé, para que Jesus não esteja trabalhando ali. Porque quando a pessoa esfria na fé, ela deixa Jesus e não percebe. Ela abandona Jesus, a palavra já não é praticada. Já não tem aquele cuidado, não tem a vigilância, já faz as coisas no automático. Forma de tratamento vai levando de qualquer jeito. Bom, resumindo, daqui a pouco o terreno está prontinho para o diabo voltar. E é assim que o bicho faz. Quando o diabo quer destruir uma vida, uma família, um casamento, a vida financeira, se essa pessoa é de Jesus e ele está lá, ele fica ali nas portas dessa pessoa, na porta da vida dela, ele só pode ficar se Jesus não estiver. E ele vai estudar minuciosamente o terreno para ver como é que ele vai conseguir afastar essa pessoa de Jesus, para ela esfriar na fé. Porque enquanto ela estiver acesa na fé, a chama do fogo, que é Jesus Cristo, impede o diabo de entrar. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.